Fala pessoal, sejam bem-vindos a um episódio emergencial do podcast Cara dos Esportes, após a vitória do New York Giants contra o Philadelphia Eagles no Thursday Night Football, 34-17. Vocês estão vendo, eu estou com a camisa do New York Giants. Eu torço pelo New York Giants, pra quem não sabe, pra quem não acompanha meu trabalho ainda. Acho que eu sou bem transparente quanto à minha torcida pelo New York Giants e tinha que fazer esse programa aqui para extravasar a minha felicidade pela vitória da minha equipe e pela forma como foi, né? A gente tá aqui na dobradinha live e podcast, sejam bem-vindos todos que estão chegando agora e todo mundo que tá assistindo depois, escutando depois. Cara, não é exagero dizer que essa é uma das maiores vitórias do New York Giants. É a maior vitória do New York Giants desde a temporada 2022, quando os Giants venceram um jogo de playoff, né, com o Daniel Jones, naquela temporada muito boa do Daniel Jones, né, mas é o maior jogo, a maior vitória, maior resultado desde então, porque isso diz... Não é... O torcedor dos Eagles, eles vão usar aquele argumento, né? Que, parabéns por ter vencido o Super Bowl, né? O Super Bowl do New York Giants e tal. E assim, é justo você, como torcedor adversário, você usa isso, né? Mas eu acho que o torcedor dos Giants não pode ficar com vergonha de celebrar essa vitória, que não significa muita coisa. Os Giants ainda provavelmente não irão aos playoffs, porque o calendário é muito difícil, mas significa porque a gente venceu um jogo importante contra um rival num jogo de horário nobre, um rival que vem amassando a gente nos últimos anos e venceu de forma decisiva. Venceu de forma decisiva esse jogo. Então, você, que assim como eu é torcedor do New York Giants, não peça desculpas por estar feliz por essa vitória. Vão te sacanear, falar que venceu o Super Bowl em outubro, não sei o que, o Super Bowl dos Giants. Foda-se, é o nosso Super Bowl mesmo, porque pela primeira vez em muito tempo a gente começa a ver esperança nesse time, né? E a esperança tem nome e sobrenome, Jackson Dart. E eu acho que nada mais exemplifica como que muda o time, porque dos 2 snaps que o Russell Wilson entrou. O Russell Wilson entrou, tentou o pior passe da história do futebol americano. A torcida começou a vaiar, até troquei replies com o meu amigo Pepe Narducci, né, no Twitter, né, que ele falou, vocês vão vaiar o Russell Wilson e tal, não sei o quê. Cara, o Russell Wilson foi um desastre. Ele nos roubou de mais semanas com o Jackson Dart em campo, então eu não culpo a torcida, e eu acho que o momento de desespero quando o Jackson Dart deixa a partida ali e passa pelo protocolo de concussão, acho que exemplifica muito como que muda a cara desse time com o Jackson Dart, né, porque o time tem uma energia completamente diferente, claro que tem outros pontos, por exemplo, a linha ofensiva dos Giants vem melhorando absurdamente nas últimas semanas. Dá água pro vinho. E claro, voltou o Andrew Thomas, que é um dos melhores left tackles da NFL, né? Mas linha ofensiva não é só um jogador. Linha ofensiva é o grupo. E aqui a gente tá vendo começar a ter liga essa linha ofensiva. Claro que ajuda a ter um dos melhores left tackles da NFL, mas com o Russell Wilson, essa evolução na linha ofensiva provavelmente passaria despercebida, porque o Russell Wilson é um dos maiores chama-sacks da história da NFL. E agora que ele tá velho e lento, seria pior ainda. Então você tem o Jackson Dart, que me surpreende como ele tá se movimentando bem no pocket. Ele tá escapando ali de pressão e conseguindo conquistar jardas com as pernas. E muda tudo. Você tem esse elemento dele correndo com a bola. E você destrava de vez o Cam Skattebo, que era um cara que eu gostava muito no draft. Fiquei muito feliz que ele acabou no New York Giants. E fico muito feliz que
não é só o hype, não é só o estilo de jogo dele ser super vistoso e legal de se ver, ele é completamente maluco. Ele tá sendo um bom running back. E ele teve o melhor jogo dele nessa quinta-feira, né? 19 carregadas, 98 jardas, 3 touchdowns e... Cara, toda jogada ele encara como se fosse a última. Ele quebra tackles, ele vai com tudo que ele tem. Ele vai ter uma carreira longa na NFL? Não sei. Torço muito pra que tenha. Não é provável, pelo estilo de jogo dele, mas ele já é um dos favoritos da torcida, né? E é uma pena que não tem o Malik Nabers nesse time, que ele se machucou, porque falta muito talento nesse corpo de wide receivers. Apesar, eu achei que o Wan'Dale Robinson jogou muito bem, o Lil Jordan Humphrey fez uma recepção muito bonita no primeiro tempo, mas falta mais um alvo, principalmente o Malik Nabers, que foi espetacular na temporada passada, mas Cara, vamos passar pelos números aqui do jogo, eu preparei aqui. Jackson Dart terminou com 17 de 25 passes, 195 jardas, um touchdown. Ele teve 58 jardas correndo com a bola e um touchdown. Números bons, mas que eu acho que não traduzem exatamente o impacto. Acho que o impacto foi muito maior do que esses números do Jackson Dart, né? Ele fez um jogo muito bom, foi de longe o melhor jogo dele com a camisa dos Giants, né? Porque eu achei que o primeiro jogo foi um pouco superestimado. Contra o Saints ele teve 2 boas campanhas e depois parou. E agora ele teve um jogo completo, né? Foram 13 pontos no primeiro tempo, no primeiro quarto, 7 no segundo, 7 no terceiro, 7 no quarto. Então foi um jogo estável do ataque do New York Giants. E, cara, eu tô muito empolgado com o Jackson Dart. Ele tá muito longe. Eu vou falar sobre o Philadelphia Eagles também. Ele tá muito longe da versão final. Muito longe de estar pronto para ser um quarterback em termos de passador na NFL. Mas ele já é um quarterback melhor hoje do que ele era 2 semanas atrás. E por isso que eu defendia que ele começasse jogando já na semana 1. Porque você vai melhorar como jogador de futebol americano jogando futebol americano. Então, eu fico muito empolgado. Brian Daboll pode estar caminhando para salvar o emprego dele, né? E, cara, tudo com o New York Giants vira um circo, né? É impressionante, né? Porque o Jackson Dart se machuca naquele lance, passa pelo protocolo de concussão. Aí vai o Brian Daboll querer entrar na tenda azul lá para saber o que tá acontecendo. Aí tem imagem dele gritando com o médico pra saber o que tá acontecendo. Aí é o Scarabu entrando na tenda azul pra ver o que tá acontecendo com o Jackson Dart. É o Brian Daboll desesperado pra botar ele de volta no jogo. Tudo com o Giants vira um circo, né? Mas é uma energia que eu não vejo. Mesmo o time de 2022 não tinha essa energia. Não tinha essa... porra, de acreditar. Porque... eu, como torcedor dos Giants e como analista de NFL, como comentarista... aliás, você, o pessoal que tá chegando na live, seja bem-vindo, se inscreva no canal, deixa like. A gente tem podcast ao vivo no estúdio, toda segunda-feira ao meio-dia, falando sobre os jogos da rodada. Então se inscreve aí pra acompanhar, segue no Spotify, segue, seja qual for o aplicativo de podcast que você usa. Muita gente provavelmente conhecendo agora o podcast Cara dos Esportes, então... sejam bem-vindos. Pessoal no chat que já escuta o podcast, deixa uma boa recomendação aí no chat pro pessoal que tá chegando agora saber que é um programa legal, que vale a pena escutar o podcast, vale a pena escutar e acompanhar todos os episódios. Mesmo o time de 2022, a sensação era de que havia um teto. Havia uma limitação. O Giants estava batendo com a cabeça no teto ali. Com o Jackson Dart, você tem mais esperança. Muito mais esperança do que o Daniel Jones. Tudo bem, Daniel Jones agora tá jogando futebol americano de altíssimo nível, né? Mas o Jackson Dart, você tem mais esperança de que ele vai evoluir. Claro, ele é um quarterback extremamente cru. Ele tem todas as ferramentas físicas. Olha como é que ele tá correndo com a bola. Olha como é que ele já tá mostrando evolução como passador. Então...
você projeta um crescimento com esse time que em 2022 não havia. Então, por isso que eu acho que é o time mais promissor dos Giants em muito tempo. E a defesa, o front seven tem muito talento e fez um jogo muito bom. Brian Burns jogou muito, o Kevon Thibodeau jogou muito também. Até ver os números aqui, o Brian Burns terminou com 2 sacks. O Kevon Thibodeau, eu não lembro se ele teve sack, o Kevon Thibodeau não teve, mas jogou bem também. Enfim, foi um jogo... O Dexter Lawrence também, um dos melhores defensive tackles da NFL. Então, é um time muito promissor. É um time que você tem as peças ali. Muito promissor, talvez eu tenha exagerado. Mas é um time que você vê as peças e você vê um mundo que o Jackson Dart corresponde a esse potencial que ele tá demonstrando. Que ele continua esse crescimento, que ele tem muito espaço para crescer. E aí você olha, eventualmente, Malik Neighbors voltando, uma linha ofensiva que tá jogando como uma das melhores da NFL nas últimas 2-3 semanas. Ken Scatterbull, você tem Malik Neighbors voltando, Monday Robinson é um wide receiver que eu acho que é um bom wide receiver 3. Eu gosto do Theo Johnson também, o tight end. Então, cara, pela primeira vez com os Giants em muito tempo, a gente tem esperança. Sobre o Philadelphia Eagles agora, né? Assim, eu brinco bastante sobre odiar os Eagles e tal. Tem o fato eu torço pelos Giants. O Eagles é, junto com os Cowboys, o maior rival do New York Giants. Mas o pessoal sabe que eu elogio muito o Philadelphia Eagles pela forma como eles montam seus times. É a franquia com a melhor administração. Mas esse ano eles têm problemas seríssimos. E estão aparecendo esses problemas esse ano, né? Principalmente nas últimas semanas. 2 derrotas que não deveriam ter acontecido. Tudo bem, o jogo contra os Broncos foi apertado, esse jogo não foi. Esse jogo foi pior, foi bem pior a atuação da equipe. Eu falei no podcast do meio de semana com o Felipe Vieira que a linha ofensiva dos Eagles vinha me deixando decepcionando muito. E esse foi o pior jogo que eu vi de uma linha ofensiva dos Eagles em muito tempo. E tudo bem, tem desfalque, né, do Landon Dickerson, mas não justifica jogar tão mal como jogou. A linha ofensiva foi muito mal. O Saquon Barkley, ele começou bem o jogo, mas depois não teve espaço. 12 carregadas, 58 jardas. E a gente precisa falar do Jalen Hurts, que os números dele são ok. 24 de 33 para 283 jardas, um touchdown, uma interceptação, um touchdown correndo com a bola também. Mas vocês que viram o jogo, vocês sabem que o jogo dele não foi bom. Ele deixou jardas em campo, teve um touchdown ali, um passe longo pro Devonta Smith. Ele tava livre, completamente livre, que ele erra. E esse ataque dos Eagles não tá falando a mesma língua, né? É um time que hoje a gente viu o Dallas Goedert aparecendo mais, 9 recepções, 110 jardas, um touchdown. O A.J. Brown, ele teve uma recepção longa de 30 jardas, foi uma grande jogada dele. Belo passe do Jalen Hurts também. Mas tirando isso, foram 5 recepções para 50 jardas, que não é, pra um cara como A.J. Brown, não é nada demais. E aí você olha, Devonta Smith, 4 recepções, 49 jardas. É basicamente nesse nível. É um ataque que tá sendo muito mal montado. Muito mal montado. E o play calling, nada conversa com nada, não tem... A equipe sente muita falta do Kellen Moore, como 2 anos atrás sentia muita falta do Shane Steichen. É um time muito mal montado, e eu não acho que o Nick Sirianni, como mente ofensiva, tem as respostas para consertar esse ataque. Por isso que eu acho que os Eagles estão em apuros. É um time muito talentoso, que eu acho que pela força do talento vai conseguir, por exemplo, chegar numa pós-temporada e vai ser competitivo, mas é um time que nesse momento é muito mal montado. E aí o Jalen Hurts, ele é um quarterback muito bom. Eu acho que as pessoas exageram nas críticas ao Jalen Hurts, mas ele também não é um cara que vai botar um péssimo coordenador ofensivo nas costas e vai carregar. Não é
Não é o que o Jalen Hurts, ele não tá nesse patamar de quarterback, né? E hoje, além disso, a gente viu uma defesa desastrosa. A secundária dos Eagles vem jogando pior a cada semana. O Quinion Mitchell se machucou durante o jogo, que obviamente fez piorar ainda mais. E o Kelee Ringo teve um jogo bizarro de ruim. Cometeu a interferência no final do jogo, inclusive. O Cooper DeJean, que vinha jogando muito bem, mas eu sinto que ele também vem piorando a cada semana. Os Eagles não conseguem gerar muita pressão. Estavam sem o Jalen Carter nessa quinta-feira, né? Que é uma baita de uma ausência, mas o pass rush da equipe é um problema, né? E aí, você vê, por exemplo, a equipe começou com Azeez Ojulari, né? Ex-Giants, inclusive, como titular, né? A equipe tá tentando encontrar respostas na posição de edge rusher, né? E a defesa tá piorando a cada semana, em todos os aspectos. Secundária, linha defensiva. Os linebackers são espetaculares, né? Apesar do Zach Brown não ter feito um grande jogo, né? Mas Zach Brown, Jihad Campbell, teve o retorno da Ruby Dean. Mas, cara, os Eagles têm problemas seríssimos que o talento no elenco vai te levar até certo ponto. Você precisa encaixar essas peças. E nesse momento tá tudo desencaixado. O Vic Fangio precisa fazer um trabalho melhor. E ele eu confio que pode fazer um trabalho melhor. O Kevin Patullo e o Nick Sirianni, eu não confio. Então eu acho que o torcedor do Philadelphia Eagles tem muito motivo para preocupação. E o torcedor do New York Giants, como eu falei no começo, repito, não tenha vergonha de comemorar. Ah, é o Super Bowl dos Giants vencer os Eagles em outubro. Foda-se. Essa franquia só tem merda acontecendo há anos. E agora a gente tem uma vitória pra comemorar. E vamos torcer pra construir a partir disso. E de novo, o calendário dos Giants é complicado. Vou passar pelo calendário dos Giants aqui, botar aqui na tela. Deixa eu aumentar aqui. Denver Broncos, próximo jogo. Lá em Denver. Pedreira total. Vamos enfrentar os Eagles de novo. Dessa vez na Filadélfia. 49ers, jogo difícil. Chicago Bears em Chicago. Vamos receber os Packers. Lions em Detroit. Porra, jogo duríssimo. Patriots em New England. Clássico. Dá pra vencer, mas é um jogo difícil. Commanders. Vikings. Raiders, um jogo acessível. E Cowboys, sabe-se lá o que esperar dos Cowboys até lá. É um calendário difícil. Dá pra sonhar com wild card. A gente tem 2 vitórias e 4 derrotas. Dá pra sonhar com wild card. Tem que torcer pra... O fato é que o wild card da NFC é muito duro. Não dá pra... Sonhar com divisões já é loucura. Mas o wild card da NFC é muito duro. Mas quem sabe? Vamos supor, vai ser difícil. Mas dá pra sonhar. Hoje é dia de sonhar. Muito obrigado a todo mundo. Bom, pessoal, manda pergunta aí no chat que eu vou responder. Normalmente eu tento gravar aqui e não interajo tanto com o chat, mas tem bastante gente aqui, vamos conversar. O André Garcês está aqui, Carlos Augusto, vários nomes que eu conheço, que eu sei que são torcedores dos Giants. Lucas Walderhelm, Lucas Santos, se eu não me engano, posso estar confundindo, torcedor dos Giants. Karina Souza, torcedora dos Giants, vários nomes. Muito obrigado aqui ao Paulo Costa, né, que é membro aqui do canal. Se torne membro do canal. Você ajuda a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Você tem acesso a um podcast extra por semana. Por exemplo, já tá no ar preview da semana 6 do podcast, né? E você pode ser um apoiador também pelo site. Pessoal, muito obrigado a todo mundo. Inacreditável que 00:30 tem tanta gente assistindo aqui. Mas eu vou encerrando por aqui. Uma boa noite a todos. Go Big Blue. E... Eu acho que eu fui assim, eu não acho que eu fui clubista nesse podcast. Eu acho que eu fui um torcedor animado, mas realista. Fui animado, mas realista. Acho que vocês terão que concordar comigo. Mas um grande abraço a todos. Não percam, segunda-feira que vem, 12:00,
eu, João Eduardo Dutra, Ana Carolina Brasil, reagindo a tudo da rodada do domingo. Vamos passar por todos os jogos. É um programa que tá muito legal. Tá? A resposta do público tá sendo incrível. Então espero vocês lá. Um grande abraço a todos. Tchau.